No mundo moderno, é difícil imaginar que possam existir perguntas sem respostas, mas elas existem, e mesmo com toda a nossa tecnologia, muita coisa estranha que já aconteceu e ainda acontece permanece um verdadeiro mistério. E hoje, eu convido você para conhecer alguns mistérios modernos sem solução que deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. E fica comigo até o final, porque o caso do trem fantasma é tão sinistro, mas tão sinistro, que eu preciso saber qual a sua opinião sobre ele. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quando ouvimos falar em Ilha Fantasma, geralmente pensamos que lá vem uma história de pirata. Mas nem sempre esse é o caso, pois na vida real também existiria uma suposta ilha fantasma que desaparece e reaparece no Golfo do México, onde ninguém conseguiria explicar o que faz ela sumir de repente, voltando quando bem entende. E esse mistério é levado tão a sério que tanto os Estados Unidos quanto o México já enviaram navios militares em busca dessa ilha. Para fazer um resumão, esse lugar chamado de Ilha Bermeja ficaria situado a alguns quilômetros da costa mexicana e serviria como ponto de referência para o limite do espaço marítimo norte-americano e mexicano, como se fosse uma fronteira no mar. Só que no ano de 2000, durante conversas diplomáticas entre os dois países, o presidente mexicano mandou a marinha até o local, que, para surpresa de todos, não encontrou nada por lá. Sem entender nada do que estava acontecendo, o México enviou uma expedição marítima atrás da ilha, enquanto registros antigos foram revisados para certificar a localização exata de Bermeja. Só que o que eles descobriram deixou tudo ainda mais bizarro. Revisando mapas antigos, Bermeja aparece pela primeira vez em 1536 e está presente em todos os mapas até 1775. Mas depois desse ano, os novos mapas não mencionavam mais a tal ilha, como se ela tivesse simplesmente desaparecido depois de mais de 200 anos presentes nos mapas de navegação. Mas essa bizarrice não para por aí, porque em 1875 a ilha voltou a aparecer nos mapas. E a partir daí, somente no ano de 2000 foram perceber que ela já não estava mais lá. Quando conheci essa história, eu imaginei uma resposta simples, como a ilha ficar submersa durante alguns anos e depois voltar à superfície. Mas parece que as coisas não são tão simples assim. Pois em 2009, o Senado dos Estados Unidos autorizou uma busca completa da região para tentar encontrar a tal ilha. E isso incluiu procurar dentro e fora d'água, utilizando equipamentos de última geração. Mas a expedição foi um fracasso e nada foi encontrado, o que levou alguns especialistas a defender que a ilha pode jamais ter existido, enquanto outros descartam essa possibilidade, devido às inúmeras menções à ilha de Bermeja encontradas tanto em cartas de curso como mapas antigos. Já na internet, a galera gosta de partir para um lado mais sobrenatural, dizendo que a ilha tem o poder de aparecer e desaparecer, ou até que ela viaja entre dimensões, sendo impossível detectá-la com equipamentos modernos. O que acha? Você acredita que a ilha de Bermeja exista ou já tenha existido no passado? Ou será que ela é apenas fruto de uma baita confusão feita pela galera que fazia os mapas no passado? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Quando falamos em um lugar chamado Triângulo, onde coisas e pessoas desaparecem, lembramos logo do famigerado Triângulo das Bermudas, não é verdade? Mas hoje vamos falar de um outro triângulo, que é até mais perigoso do que esse, o Triângulo do Alasca. Como o próprio nome sugere, esse lugar fica no Alasca, entre as cidades de Barrow, Anchorage e Juneau. E quando ligamos essas três regiões, temos essa área apelidada de Triângulo das Bermudas do Alasca, que é basicamente uma região com várias florestas congeladas e uma geografia montanhosa predominantemente coberta por gelo e rochas, e onde a somatória de desaparecidos desde 1988 chega à assustadora contagem de 16 mil pessoas. E o mais sinistro de tudo é que mesmo quando expedições são realizadas para tentar encontrar alguém ou equipes de resgate fazem uma varredura na área, muito raramente qualquer coisa é encontrada, e geralmente quem se perde naquela região jamais é visto novamente. Assim como vários aviões que simplesmente desapareceram do mapa para nunca mais serem encontrados exatamente enquanto sobrevoavam essa área.
A gente pode pensar que essas buscas não encontravam nada por serem feitas por grupos muito pequenos numa área muito grande. Mas se liga só no que aconteceu em 1972. Nesse ano, durante uma campanha eleitoral, um político chamado Hale Boggs voava com outras 4 pessoas indo de Anchorage para Juneau. E durante o trajeto, o avião simplesmente desapareceu. E por se tratar de uma pessoa pública e influente, uma verdadeira operação militar gigantesca foi organizada para fazer buscas, que duraram 40 dias, e onde 40 aeronaves militares mais 50 civis fizeram parte, procurando por um raio de mais de 80 quilômetros quadrados. Mas mesmo assim, tanto o político, o avião ou qualquer uma das pessoas que estavam com ele jamais foram vistas novamente. A gente também pode pensar que não encontraram nada por ser um avião muito pequeno. Mas nos anos 50, um avião militar de grande porte com 44 passageiros a bordo também sumiu naquela área, para nunca mais ser encontrado. E isso só para mencionar alguns casos marcantes, entre tantos outros que nunca mais foram vistos depois de entrar no Triângulo do Alasca. Tá bom, mas como isso é possível? O que tem nesse lugar? Bom, aí já é um assunto mais complicado, pois o que não faltam são teorias tentando responder essa questão. E entre as mais famosas que buscam explicar a queda de tantas aeronaves, está a de que no local existiria uma espécie de campo magnético que perturba os instrumentos dos aviões. E a influência desse campo seria tão forte que até mesmo pessoas se sentiriam tontas e desorientadas durante as expedições que atravessam essa região. Outra teoria, também muito mencionada, aponta a irregularidade do tempo, que pode mudar repentinamente, pegando os pilotos de surpresa. Já uma explicação para o desaparecimento dessas aeronaves e das pessoas depois de já estarem no solo vão desde as mais simples, que sugerem coisas como as constantes avalanches que soterrariam rapidamente os aviões, dificultando as buscas, até as mais místicas, que falam sobre a existência de uma criatura bizarra presente na cultura nativa local chamada de Kushtaka, que seria uma espécie de homem-lontra. E o mais interessante dessa história é que esse bicho aí transformaria as pessoas que caem lá em outros iguais a ele. Então, se ele conseguiu pegar pelo menos metade das 16 mil que sumiram por lá, já deve ter até cidade deles no Google Maps. Mas a verdade é que no final das contas, ninguém sabe ao certo o porquê de tantos desaparecimentos naquela região. Mas me diz, você já conhecia esse lugar? E tem alguma ideia de como as pessoas desaparecem por lá? Eu gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E antes de partir para o nosso último caso de hoje, que tá sinistro demais, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas histórias. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! Talvez um dos mistérios mais sinistros e sombrios do mundo moderno tenha acontecido em Sydney, na Austrália, num parque de diversões chamado de Luna Park, e que até hoje assombra a cabeça de todos que tentaram solucionar esse caso. Em junho de 1979, o casal Jenny e John Godson, junto com seus 2 filhos, foram até um parque para se divertirem, sem imaginar o que estava para acontecer. E depois de passar grande parte do dia em vários brinquedos, as crianças decidiram ir ao trem fantasma, que era extremamente conhecido por existirem lendas afirmando que ele seria realmente assombrado. Mas afinal, qual parque não criava as suas próprias lendas para chamar mais público, não é verdade? Mas mesmo imaginando que tudo não passava de conversa do próprio parque, Jenny ficou com medo e preferiu sair para tomar um sorvete e descansar, enquanto o marido e os filhos aproveitavam o trem fantasma. Só que minutos após a partida deles, ela percebeu uma correria pelo parque e em seguida viu muita fumaça vindo do setor onde ficava o trem fantasma. Desesperada, temendo pelo pior, a mulher correu até lá, onde infelizmente viu o trem fantasma tomado pelo fogo. E após as buscas feitas pelos bombeiros, a notícia de que o pior tinha acontecido chegou, com a confirmação de que tanto seu marido quanto os 2 filhos estavam dentro do local. Alguns dias se passaram e Jenny, olhando as fotos tiradas no parque, percebeu que em uma delas, seus filhos aparecem ao lado de uma figura estranha, usando uma fantasia assustadoramente incomum para um parque de diversões.
E como não se lembrava desse momento, era muito provável que a foto tenha sido feita pelo pai dos meninos. Incomodada com aquilo, ela decidiu ir até o parque e questionar sobre quem era aquele homem. A partir daí, o que parecia um triste e infeliz golpe do acaso tomou um rumo muito mais macabro, pois ninguém no parque, entre direção e funcionários, já tinha visto esse homem ou fantasia antes. E eles não faziam ideia de quem poderia ser ou por que estaria vestido assim tirando fotos pelas dependências do parque. Então, ela decidiu levar a fotografia até a polícia, que na época investigava as possíveis causas do incêndio. E depois disso, de alguma forma, informações da investigação começaram a surgir, e uma das linhas investigativas apontavam para a possibilidade de adoradores de uma entidade conhecida como Moloch serem responsáveis pelo fogo. Moloch é uma entidade que é geralmente representada como tendo o corpo de um homem e uma cabeça de leão ou de boi, e em sua barriga haveria uma espécie de forno em chamas, onde jovens seriam colocados em oferenda para ele. E assim que o grande público ficou sabendo sobre essa tal seita e a foto dos garotos com uma figura vestindo uma fantasia que poderia ser interpretada como a imagem de Moloch, muitos começaram a teorizar que o homem da foto seria um membro da seita que ateou fogo intencionalmente no trem fantasma enquanto as crianças escolhidas como oferenda estariam lá dentro. E essa ideia é tão sinistra, é tão macabra, que na época as pessoas ficaram bastante assustadas com isso, ao ponto de muitos saírem às ruas à procura da tal seita. Mas no final das contas, nenhum membro ou qualquer prova da existência desse grupo jamais foi encontrada, enquanto a análise que poderia responder qual a causa do incêndio foi inconclusiva, e a identidade da pessoa fantasiada na foto jamais foi descoberta, fazendo do trem fantasma de Luna Park um dos mistérios mais sinistros dos tempos modernos, que nunca tiveram uma solução. E então, pessoal, o que acharam disso tudo? Vocês já conheciam essas histórias? E qual desses casos você achou mais misterioso? Me conta aqui nos comentários. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.